falou, né? Eu tenho o privilégio de estar aqui na escola desde o início, assim, desde a fundação, né? Esse ano a gente completa 5 anos, então, pô, eu pude acompanhar de perto, assim, toda a evolução, tanto do portfólio de cursos mesmo, quanto da própria entrega, né? Os formatos e os tipos diferentes de modelos comerciais, enfim. Então, acho que nesses 5 anos a Aprender se consolidou como uma opção muito interessante para quem quer fazer design bem feito, assim, sabe? Fazer com qualidade, fazer para além dessas fórmulas meio prontas, né? Que a gente encontra muito fácil no mercado, assim. Enfim, hoje eu quero, inclusive, eu vou passar um pouco com vocês por mais ou menos o que que aconteceu nesses últimos anos todos com a nossa profissão. É, e para onde que a gente está indo, né? Sei lá, se é que dá pra gente falar alguma coisa, né, sobre o futuro, assim, mas pelo menos trazer alguns pontos que eu acho que é importantes para a gente ficar atentos, tá? Bom, sobre mim, eu sou o Doug, eu sou Douglas, claro, mas o Doug é apelido, mas por favor, me chame de Doug. O Douglas é muito, muito formal, né? Parece minha mãe quando tá brava, assim, então eu prefiro Doug. Eu sou desenhista industrial de formação, o que já revela bastante a minha idade aqui para vocês, né? Então, desenho industrial nem existe mais esse nome hoje em dia. Eu tive uma experiência também acadêmica na área, estudando, pesquisando, enfim, sociologia da tecnologia, o que foi muito, muito bacana, assim, muito interessante. Vou falar um pouquinho mais sobre isso também. E depois, enfim, migrando para desenho de produto digital, né? Especificamente desenho de produto digital. E eu acho que o mais importante é que sou palmeirense, né? Torço para o melhor time em atividade no nosso país atualmente. Não aceito questionamentos aqui com relação a isso, ok? Brincadeiras à parte, Lai, consegue passar aí? Aí, ó, o Samir. É isso aí, Samir. Mais um pra família aqui. A família Palmeiras aqui tá em peso aqui hoje. Boa. Isso. Boa. Eu sou. Eu sou. Como eu falei, eu sou formado em desenho industrial e o ano que vem eu completo 20 anos de profissão, né? Então, vai ser um big achievement, assim, para mim, na minha vida, né? Enfim, né? Nessas fases todas. E o que eu acho mais legal de perceber é o caminho, né? A trajetória toda que eu pude acompanhar da nossa profissão ao longo desses 20 anos. E eu posso dizer, o que eu tenho para resumir é uma loucura, assim, sabe? Então, eu até tô fazendo, eu tô organizando, não sei no que isso vai dar ainda. Começou mais com uma investigação muito particular, muito pessoal. Mas eu estou fazendo uma espécie de um inventário, não sei que nome que eu dou para isso ainda, uma arqueologia de interfaces, assim, para entender um pouco de, cara, como é que a nossa experiência com produtos digitais evoluiu ao longo desses anos todos, tá ligado? Então, pode passar aí, lá. Eu não sei se só tem novinhos aqui hoje, mas quem vai se lembrar dessa interface aqui que está na tela agora, tá ligado? Quem aqui não tem ideia nenhuma do que foi essa plataforma chamada Orkut? Tem alguém aqui que não conhece? Performance máximo. Máximo respeito pro Orkut, tá, galera? Tive até fake no Orkut. Essa é hard user. A Paula é hard user. É, Dizem que o Orkut, que é uma pessoa, né, promete ano após ano que vai voltar, né? pois é, todo ano tem esse rumor, né, de que o Orkut vai voltar, assim. Eu adoraria voltar ao Orkut, principalmente por conta das comunidades, assim. Sinto muita falta das comunidades, entendeu? É, mas olha, eu tô trazendo isso aqui para a gente ter uma noção mais visual, mais clara de, uau, olha onde a gente estava e faz 20 anos só, entendeu? Tipo, sei lá, às vezes eu fico me perguntando, eu converso com alguns amigos, enfim, eu falo com a minha namorada aqui em casa, tipo, como que meu pai, quando eu era criança, meu pai tinha capacidade de sair de casa quando a gente, sei lá, tinha férias escolares, aí eles conseguiam sair de casa e chegar na praia.
Eu sou de interior de São Paulo, sou de Cruzeiro, fica no finalzinho do Vale do Paraíba, né? Caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro por terra, via Dutra, tal. Então, a gente ia muito para Ubatuba, né? Praia, quando criança. E eu fico assim, meu Jesus Cristo, como que meu pai... Ah, legal, Lorena, do lado estudei em Lorena. Então, enfim, como é que meu pai saía de casa e chegava na praia sem usar o Waze, galera? Sem usar Google Maps? Pra mim, isso é uma maluquice, tá ligado? E olha que eu vi isso, entendeu? Eu vivi isso, entende? É uma loucura, eu acho uma doideira, assim, sabe? Tipo, pensar que hoje a nossa vida ela é totalmente enredada de uma maneira que há 20 anos atrás simplesmente não existia, entende? Por exemplo, não sei se todo mundo, eu devo estar na miniatura, talvez, mas eu estou apontando aqui o meu celular, o meu smartphone. Isso aqui em 2006 não existia, galera. O primeiro iPhone, ele foi lançado exatamente nesse ano, né? 2006, 2007, se eu não me engano. Mas enfim, pensa que boa parte da forma como a gente interage entre a gente e com as coisas ao redor meio que não existiam, sabe? Não existiam antes dessa época, tá? Então, vamos tentar trazer um pouco dessa divisão muito forte de como era viver a vida antes disso e como passou a ser viver a vida depois disso, tá? Isso vai ser importante para a gente fazer algumas amarrações aqui ao longo da aula de hoje, tá? Pode passar. Mas você deve estar doidinho, né? É gente entrando na sala, eu pedindo para você passar slide. Não, fica tranquilo, agora foi. Boa. É... Pô, sim, BlackBerry reinava, né, cara? Imagina, quem diria, né, que o iPhone derrubaria o império BlackBerry, né? Enfim, outro produto muito maneiro que foi lançado nesse ano, galera, o Twitter. Olha que loucura, né? Tipo, esses dias eu vi um amigo ou uma pessoa conhecida dizer que, nossa, eu completei 15 anos de Twitter. Eu falei, uau, como assim? Isso já existe há quanto tempo, né? Exato, o falecido Twitter, né? Na minha época que era bom o Twitter. A gente olha para você ver aí, onde eu cheguei, galera. Tanto quando tiozão eu já me tornei, né? Que eu já tô falando esse tipo de frase. Na minha época, o Twitter era bom. Mas ó, só para a gente ter uma noção de a carinha, né? A carinha que tinha o Twitter. Engraçado perceber que a estrutura, né? Se a gente pensar aqui na arquitetura de informação, no layout da tela, é engraçado, né? Como que a estrutura, ainda tem muito dessa estrutura inicial até hoje, né? Essa coisa da fila dos twitters, dos tweets, né? Essa organização de menu lateral. É claro que depois novas funcionalidades foram surgindo, a ideia de threads, né? Enfim, uma série de outras funções que começaram a agregar, mas é mais ou menos aqui que nasce essa proposta. No momento, inclusive, eu acho que muitos vão se lembrar também. Eu vou colocar aqui no chat algumas palavras-chave para a gente ir pensando. O que era muito forte era a ideia de Web 2.0, né? Era uma época que a gente tinha uma figura no mercado chamada de webmaster, né? Quem se lembra dos webmasters, né? Que basicamente era um designer que sabia codar front-end ali, né? E óbvio, era uma outra forma, né? De pensar e de encadear o trabalho. Pode passar, Lai? O Google lançava nesse ano a primeira versão de Google Docs, né? Olha essa carinha que interessante, né? Parece ainda resquícios ali de uma interface meio anos 90, né? Uma coisa meio. A gente olha hoje, naturalmente leva para um lugar super datado, né? Pode passar. O lançamento do primeiro MacBook Pro, né? Olha a carinha, Macromedia Flash, Dreamweaver, total, Natália. Era esse mundo que a gente vivia, né? Pode passar, né? A Nintendo lançava a primeira versão do Nintendo Wii. Esse era o console mais desejado na época, né? Pode passar, né?
ao Vista aí, né? A gente viu essa semana, não sei se todo mundo viu, quem não viu, veja, o lançamento da... A Apple tem um evento, pessoal, anual, chamado, eu vou escrever aqui no chat, chamado de WWDC, tá? É um evento que a Apple organiza para falar sobre novidades de software, produto e por aí vai. E esse ano eles causaram um burburinho aí com o lançamento do Glass, Liquid Glass UI. E tá sendo legal acompanhar para quem é de Twitter, para quem é de X. Tá sendo legal acompanhar lá os memes, porque a turma tá comparando muito esse novo padrão de UI, usabilidade, exatamente com o Windows Vista, que é esse Windows que foi lançado mais ou menos ali em 2006 também, né? Olha que interessante. E realmente é bem parecido, tá? Em alguns aspectos, assim, lembra bastante, assim. É bem maneiro. Eu já vou falar um pouquinho, Luan, sobre o que que eu achei, tal, sobre essa questão. É, eu tenho alguns pontos aqui, eu acho que é cedo ainda para falar muita coisa, né? Os caras lançaram isso basicamente ontem. Então, acho que agora é o momento de todo mundo ficar meio alvoroçado, todo mundo quer dar opinião e tal. Mas enfim, eu vou trazer alguns elementos para a gente pensar juntos aqui, tá? Pode passar lá, hein? Eu usei muito Vista, Fernando, porque foi a época que eu estava na faculdade e tal, não era o meu companheiro ali de todos os dias, né? Olha o Messi, gente, o Messi nem era a lenda que ele é hoje ainda, ele nem tinha surgido direito no futebol, né? Tava começando ali, tava começando no profissional, então assim, enfim, era outros tempos, né? Pode passar, lá. E para trazer para o nosso jogo aqui, o UX ainda era chamado de arquitetura de informação. Olha que isso é muito doido também de parar pra pensar. Não é que não existia ainda o termo UX e tal. Na verdade, ele estava sendo gerado, né? Estava sendo gestado, alguma coisa nesse sentido. A ideia de user experience, user interface, ela é obviamente mais antigo. Eu estou falando aqui, Thiago, mais ou menos de 2000, exato, mais ou menos 2006, tá? 2007. É, enfim, essa época que estou fazendo, obviamente, uma conexão aqui com a época que eu comecei oficialmente, né? Que eu entendo que eu comecei oficialmente na profissão. É, então, enfim, e o UX ainda não era uma profissão na prática, né? Não chamávamos basicamente o nosso trabalho disso, né? Não chamávamos design de produto para todos os efeitos, era design de produto físico, né? Quem passou aí pela formação em desenho industrial vai saber bem o que é isso, né? Em design de produto, a gente não aprendia a desenhar tela, né? Hoje a gente fala design de produto, a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente está falando desse mercado, a gente pensa automaticamente em aplicativo, né? Software, SaaS. Então, a própria conotação do termo design foi mudando ao longo desse período, né? Pode passar, lá. Então, assim, eu tive uma primeira fase da profissão trabalhando em agências, e aí, para conectar, que eu acho que esse é um dos temas centrais aqui para nossa aula de hoje, conseguir passar um pouco dessa diferença, né? Como diferenças de modelos de trabalho entre agências, grandes empresas, startups, para quem eventualmente teve ou tem vontade de passar pela experiência acadêmica também, agências, né? Eu tive a experiência de trabalhar com direção de arte em agências de publicidade e passar por todos esses clássicos de agência de publicidade, que eu acho que todo mundo que já teve a oportunidade, com certeza já passou, de ficar até mais tarde, virar noite, pizza e tal. O que, obviamente, ali no começo de uma profissão, pessoal, é importante ter em mente a energia, né? O tempo, o tipo de trabalho que você está fazendo no começo, ele pode ser, ele pode ser muito essencial para determinar.
o tipo de profissional que você vai se tornar, né? É óbvio que, eventualmente, ao longo do caminho, a gente tem capacidade de fazer mudanças de rota, que esse, inclusive, é o meu caso. Como eu disse para vocês, nessa época do mundo, não se falava em UX, né? Não se falava em design de produto, isso não era uma questão. Então, ou você ia trabalhar em grandes estúdios de design gráfico, né? No Brasil tinha a Casa Rex na época, né? Que era um grande estúdio, né? Em São Paulo, no caso. A Tátil devia estar no começo também, entendeu? Então, assim, ó, que eram ali o panteão dos grandes estúdios de design no Brasil. E de resto era agência de publicidade, entendeu? E aí em agência de publicidade, a gente sabe que a gente faz de tudo, entendeu? Faz desde panfletinho de supermercado até site institucional, logotipo. Então é uma grande escola, certo? Agência de publicidade ou agências focadas em algum tipo de design específico, ela oferece, eu acho que os famosos hot sites, muito bem lembrado, Mário. Muito bem lembrado. É, eu acho que entrega um pouco desse valor para quem está no começo da profissão, que é exatamente essa capacidade de você olhar para uma gama muito diferenciada de entregáveis, né? De formatos diferentes. Então, você vai ter a oportunidade ali de atuar em diferentes frentes, né? E lembrando também que nesse momento do mercado, a gente ainda não falava, ainda não passava por uma espécie de uma fragmentação da profissão, como a gente viu muito forte se acentuar nos últimos anos. E aqui eu estou falando, o que que você quer dizer, Doug, com fragmentação da profissão? Fragmentação da profissão é quando a gente passa, por exemplo, a ter títulos de cargos como UX Writer, UX Researcher, User Interface Designer, Product Designer. Ou seja, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o que antes era um único profissional e eu estou quebrando essas skills, né, essas habilidades que esse profissional tem em profissões específicas, né? E isso, por um lado, é maravilhoso, porque permitiu a inclusão de uma gama enorme de pessoas no nosso mercado. Nosso mercado expandiu muito, né? O nosso mercado cresceu muito e oportunizou também que pessoas de outras áreas fizessem migração para UX. Olha que interessante, né? Quem diria isso também, né? Que UX se tornaria um lugar de desejo para quem quer trabalhar com digital, né? É, dando sequência na minha trajetória, né? Eu tive, essa foi uma época de bastante importante para mim, de muito pensamento, porque eu vinha nessa trilha de trabalhar em agência e já começava no Brasil a surgir as primeiras consultorias de service design ou design estratégico, né? E aí eu tive a oportunidade, tive o privilégio também de integrar o time fundador da Livework. Eu vou escrever o nome aqui para vocês, para quem não conhece, Livework é uma das consultorias pioneiras em service design no mundo. Eles vieram para o Brasil em 2009, se eu não me engano. Na época, o Luiz e o Tene eram os sócios. Foi onde eu conheci o Gustavo, que é fundador da Aprender aqui, inclusive. Somos amigos até hoje. E aí foi um choque de realidade, né? Porque eu estava acostumado a fazer cartaz para a Klabin. Estava acostumado a fazer hot site de supermercado. E aí eu comecei a trabalhar ensinando inovação para o Banco Itaú, né? Construindo jornada de serviço para o Bradesco. Então é um choque de realidade tremendo, né? Num lugar que já se começava a se falar de design estratégico, né? Ou seja, olha que interessante isso, a palavra design, o termo design ocupando alguns espaços que, uau! Um espaço de maior centralidade, até eu diria, nessa dinâmica capitalista, né? Então, veja, como eu estava comentando com vocês, antes da invenção desse dispositivo aqui, do smartphone, a gente precisava enfrentar uma fila para ir no banco. Quem lembra disso? Né? A gente, para a gente comida em casa, tinha que ligar na pizzaria, né?
Muita gente aqui já deve ter passado, obviamente, por isso, né? É pedir táxi pelo celular só se você tiver um conhecido que é taxista que te deu o telefone dele. Entende? Então, assim, essa invenção, a invenção do smartphone, no meu ponto de vista, ela causa uma ruptura tremenda na maneira como a gente experimenta a vida, né? Do ponto de vista da sociologia e da tecnologia, a invenção do smartphone é uma das maiores quebras de paradigmas que a gente teve na história da humanidade, por conta dessa capacidade de atomizar a experiência humana dentro desse retângulo tecnológico que a gente carrega no bolso. Para todos os efeitos, hoje a gente leva um banco no bolso, certo? Eu consigo realizar transações agora com Pix ainda, né? Isso foi levado para um outro patamar. É, o importante aqui é entender isso, né? O termo design, a ideia de design, ela muda. Olha que interessante. Ela muda com o tempo. E eu não estou falando aqui, galera, de 50 anos na frente. Não, eu estou falando aqui entre 2006 e 2010. 2011, vai, porque eu comecei a trabalhar na Liverc ali em 2011. E aí, enfim, sentindo falta dessa capacidade de, pode passar lá, de mergulhar, de começar a entender um pouco mais sobre comportamento humano, porque aí essa foi uma lacuna na minha formação. Pô, eu me formei em desenho industrial, sabia fazer design gráfico, sabia fazer design de produto físico, e de repente eu me enxergo num lugar trabalhando com tentar entender o comportamento das pessoas e projetar isso. Falei, eita, e agora? O que que eu faço da minha vida, né? Então, assim, a ideia de, puta, agora eu preciso de ter mais um arcabouço teórico, acadêmico, aprender a pesquisar, propriamente dito, porque é uma coisa que simplesmente a gente não aprende na faculdade, a não ser, né? Eu cheguei a fazer iniciação científica e tal, mas não é todo mundo que se interessa por isso. E a outra pegada também, enfim, fui fazer pesquisa, fui fazer mestrado, é, depois terminei o mestrado na área de Sociologia da Tecnologia, fui fazer um doutorado em Belém do Pará, cheguei a morar em Belém um ano e pouquinho, mais ou menos. 2016, aí já estamos em 2016, amo Belém. Ninguém aqui dessa sala pode passar pela vida sem conhecer Belém. Por favor, conheçam Belém. Como um açaí com peixe frito no Ver o Peso. É um check na vida, assim, que vocês precisam dar. 2016, a Dilma caiu, o Temer assumiu. O Temer, uma das primeiras medidas do governo Temer foi cortar a verba de universidade, basicamente. Eu fiquei sem bolsa, fiquei sem financiamento de pesquisa. E aí, o que que eu faço? Mais uma vez, né, esse dilema. E agora, o que que eu faço da minha vida? E nesse momento, vejam, de 2012, 2013 para 2016, a gente viu esse primeiro boom, né? A gente viu esse primeiro boom do UX como profissão, de fato. Por quê? Muito impulsionado, inclusive, por essa nova economia surgida a partir dessa ideia de uma economia de aplicativos, certo? Ou seja, todos os serviços que antes a gente precisava usar fisicamente passaram paulatinamente a serem digitalizados. E aí surgiu, propriamente dito, essa ideia de uma economia pautada por aplicativos que eu carrego no meu bolso, né? Surgiu o Uber, surgiu o Airbnb, né? Surgiu o Instagram, surgiu redes sociais, né? Surgiu o Facebook. E veja, isso já começou a enredar a nossa vida de uma maneira, obviamente, nunca vista antes. No Brasil, infelizmente, também a gente tem um capitalismo tardio, né? Eventualmente as coisas demoram um pouquinho mais para chegar aqui na gente, né? Coisas que estão acontecendo lá no Vale do Silício agora levam um tempinho para chegar como commodity aqui para gente, mas o importante é entender que nesse momento do mercado a gente já discutia os primeiros unicórnios brasileiros, né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, pode passar, Lai. Pode passar mais um. Se a gente pensar, por exemplo, no Nubank, o Nubank, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas o Nubank
é o maior, é a empresa que mais deu retorno de venture capital no mundo nos últimos 20 anos. No mundo inteiro. Não teve nenhuma empresa que é investida por esse modelo de capitalismo de venture, né, de venture capital, ou seja, fundos de investimento que investem em empresas que estão começando. Nenhuma na história do mundo, nos últimos 20 anos, deu mais retorno do que o Nubank, né? E isso é muito significativo, porque é uma empresa que nasceu aqui no Brasil. É uma empresa com DNA brasileiro, é uma empresa do sul global. Então, isso é muito significativo, isso é muito relevante. E é muito importante também de trazer para essa conversa, porque eu acho que o Nubank, para nós brasileiros, e pensando na nossa profissão, é um produto que nasce com um compromisso com a experiência de quem usa muito elevado. Muito bom. É o grande diferencial praticamente do Nubank como empresa, né? É entregar uma interface que seja simples de usar, que seja bacana de utilizar, que leve a experiência de usar o banco para um outro patamar, né? Eu não sei se todo mundo vai lembrar, mas eu adoro quando o Nubank, se eu não me engano, em 2015, 2016, não lembro certo, quando eles colocaram uma porta dessas portas antigas de banco giratória, eles colocaram uma dessa na Pinacoteca de São Paulo. Olha a mensagem, né, que interessante. Ou seja, cara, isso aqui é o passado, né? A gente é o futuro, a gente é o presente e o futuro. Então, assim, um momento de mundo de mercado que o X passa a ocupar um lugar de maior centralidade, de fato, nessa dinâmica de capitalismo digital, que é a dinâmica do capitalismo que hoje governa basicamente os mercados internacionais, né? Toda empresa que está sei lá, mais bem posicionadas no ranking global em termos de performance são empresas que carregam um DNA digital muito forte, assim, né? Ou são nativas digitais, ou conseguiram fazer um processo de transição digital bem adequado. Pode passar, lá. Depois Doug, posso desse. só fazer um comentário com relação a isso? Claro, por favor. É muito interessante também ver hoje em dia como está transbordando, né, das empresas que nasceram nativas digitais para as outras grandes corporações. Eu trabalhei em telecom durante muitos anos e é um elefante branco. E agora o próprio Nubank fez uma junção com a Claro para lançar o NuCel. Não sei se vocês já foram Sensacional. impactados aí e assisti uma palestra deles lá no Web Summit, deles falando até toda a questão de cultura organizacional que eles tiveram que enfrentar por serem empresas que possuíam um modelo completamente diferente. Então, Total. desde Nubank querer lançar em 4, 6 meses e a Claro dizer que só conseguia em 2 anos, sabe? E então foi bem interessante de ver como a gente está conseguindo transbordar isso para outros mercados, e a Clara é mexicana, né? Não é brasileira. Então eles se colocaram aí nessa posição de aprender com o Nubank. Irado. Ótimo exemplo. Eu gosto muito desse exemplo, aí, porque o Nubank, é, se a gente parar para pensar, o Nubank nasce como um banco, né? O nome já diz, obviamente, mas o Nubank, eu acho que é uma empresa que em alguns anos, essa característica inicial do banco, ela vai estar plugada a uma série de outras experiências que vão orbitar a nossa vida e a gente não vai nem perceber direito que o Nubank está ali, entende? Acho que o Nucel é uma baita tacada nesse sentido. Num lugar de, se a gente pensa, por exemplo, sei lá, no WeChat, eu acho que é o WeChat, se eu não me engano, que é o produto O chinês. chinês, que você faz tudo, sim, é o chat. Então é o WeChat mesmo. Cara, o WeChat, ele é um baita exemplo, eu diria até um pouco mais avançado dessa ideia, né? Ele é um chat como um WhatsApp, ele é banco, ele é telefonia, ele é marketplace, e tudo num lugar só, certo? É claro que a gente está falando de um outro contexto, de um outro país. China é um lugar importante aqui também para a gente falar, já já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas é isso, vejam que a nossa vida nos últimos 20 anos, ela está ficando cada vez mais digitalizada,
cada vez mais conectada, mais integrada. E olha que interessante, antes, como eu estava falando, eu comecei desenhando, eu comecei fazendo arte final em fotolito. Parece palavrão, mas é uma técnica para impressão física, né? Para impressão com tinta. E hoje eu projeto interface de agent, né? De AI agent. Então, que maluquice que aconteceu nesses 20 anos e as formas diferentes de entregar valor com design, né? Como eu falei, nesse período todo surgiu design estratégico, design de serviço, design conversacional, né? O UX Writing, UX Research e por aí vai, design de futuros, né? Então, a palavra design, o termo design se proliferou e se expandiu, e de alguma maneira hoje a gente é capaz de falar isso, né? De, poxa, eu posso projetar cidades inteiras, eu posso projetar DNA. A gente pensa na própria pandemia, eu vou até escrever um termo aqui que eu acho legal vocês darem uma olhada depois, que é o CRISPR. É uma técnica de design genético, basicamente, que é o que permitiu a gente acelerar a sequência do genoma do Covid-19 e acelerar, por exemplo, a produção de vacinas. Entende? Então, olha para onde que foi, olha a dimensão que o termo e a nossa profissão tomou ao longo desse tempo, né? Pode passar aí, Lai. Porque aí eu vou chegar um pouco nessa minha trajetória agora com empresas nativas digitais, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar no iFood, Visa, a Hash é uma startup, eu entrei bem early stage, depois o List, eu entrei num período antes da gente, que estava sendo conduzido para se tornar um unicórnio, mais recentemente no Mercado Livre. E por que que isso daqui é importante? Por que que eu acho que eu queria deixar alguns pontos aqui com vocês? Porque eu acho que aqui já traz um pouco de dois outros lugares interessantes para pensar que passos eu dou na carreira, né? Então, eu falei aqui já de vida acadêmica, eu falei de agências, eu falei de consultoria e agora estou falando de empresas de produto digital. Doug, por onde que eu começo? Por onde que eu vou primeiro? Qual é melhor? Qual é pior? A verdade é que essa resposta não tem uma fórmula exata para isso, tá? Consultorias. Doug, quais são as vantagens e as desvantagens de consultoria? Cara, consultoria, o mais interessante e que eu acho que tem um valor enorme, para mim serviu muito, é a ideia de que você consegue navegar por diferentes desafios o tempo todo, certo? Então, eu já trabalhei para a indústria têxtil, para a indústria farmacêutica, para cuidado, para atenção primária, eu já trabalhei com seguradoras, já trabalhei com bancos. Então, você tem uma capacidade de navegar por diferentes matizes de projeto que provavelmente nenhuma outra experiência profissional vai te dar essa capacidade, principalmente se a gente contrabalanceia aqui empresas de produto, de fato, porque tem uma diferença muito grande aqui, e teve uma diferença muito grande para mim na minha trajetória, ter trabalhado, por exemplo, numa Livework, que é uma consultoria, ou numa Kivo, que é uma consultoria que atende diferentes mercados, né? Que atende diferentes tipos de projeto, e trabalhar, por exemplo, no iFood ou no Mercado Livre, que entrega uma solução específica. Óbvio que não é uma solução, tem uma gama de soluções ali dentro, claro, mas o trabalho é muito mais focado, muito mais especialista, tá? Então, acho que essa é a grande diferença quando a gente pensa em termos de vantagens, assim, pensando em consultoria. Desvantagem de consultoria, no meu ponto de vista, na maior parte do tempo, e essa daqui que eu vou falar, provavelmente vocês já ouviram ou vão ouvir ainda em algum momento, é, essa essa dificuldade que você tem de ver o fruto do seu trabalho ser implementado, por exemplo, né? Então, poxa, quantas telas eu desenhei na época que eu trampava na Liverpool ou na Kivo e, pô, nunca vi isso indo para a mão do usuário no final do dia, né? Pô, a gente fazia todo um trabalho de investigação, de pesquisa para determinar tom de voz da marca, para determinar como que deveria ser o atendimento.
Quem dizia que isso chegava lá na frente com força para ser implementado? Isso acabou me ensinando uma lição muito valiosa sobre cultura também, né? Sobre essa. É claro que quando a gente pensa em uma empresa nativa digital, é diferente de quando a gente pensa numa empresa que não nasceu digital, né? Uma empresa que está fazendo uma transição para o digital. Entende? Então, por exemplo, quando eu analiso, se a gente for analisar aqui o Mercado Livre e o Itaú, são duas maneiras diferentes de analisar. Porque o Mercado Livre é uma empresa que nasceu digital. A cultura do Mercado Livre trabalha em prol disso. A mentalidade do Mercado Livre trabalha em prol com a visão de tecnologia, basicamente. Tecnologia é o que dita mais ou menos a régua do jogo, entende? O ritmo do jogo. É muito diferente a gente pensar numa empresa como o Itaú, que não nasceu digital e precisa se modernizar, né? E precisa se colocar como uma empresa relevante agora nesse novo cenário, entende? As formas como a cultura vai ser moldada vai ser completamente diferente, pessoal. Então, um ponto que eu acho que é muito importante de considerar do ponto de vista de planejamento de carreira é isso. Que tipo de cultura eu quero viver, eu quero experimentar? Tá? Essa foi uma pergunta tão importante para mim. Eu vou insistir nesse ponto, porque eu atualmente não estou mais no Mercado Livre. O Vini até escreveu aqui, trabalhei junto com o Vini, que é um designer sensacional. É, e o Mercado Livre é uma empresa incrível, assim, eu super, super recomendo. Quem passar pelo LinkedIn ali e ver vagas abertas, se candidata sem se planejar. É uma empresa incrível, com profissionais incríveis, me ajudou muito, cresci muito. Mas eu precisei fazer essa pergunta para mim mesmo, porque o Mercado Livre é uma empresa gigantesca, pessoal, né? O Vini não vai me deixar mentir aqui. Vamos lá, vamos fazer um exercício. Joga no chat para mim. Quantas pessoas vocês acham que tem no time de UX do Mercado Livre? Pensando o UX, o time do Mercado Livre de UX latino-americano, assim, né? Todo, todo Latam. Joguem aqui no chat para eu ver. Cinco, pô, foi econômico pra caramba, hein, Wesley? 5, Letícia 15, 50, 200, 600, 100, mais de 1.000. Vini, não vale você, Vini. Ó, eu vou dizer que a que chegou mais perto aqui foi a Mona, hein? Mais de 1.000. Então, assim, mais de 1.300, inclusive, Mona. Loucura, loucura, né? É bem doideira mesmo. Como é que você gere 1.300 pessoas, pessoal? Isso é maluquice, tá ligado? Na empresa que eu tava anterior, o Olist, a empresa inteira, inteira, tinha 1.200 pessoas, inteira. E no Mercado Livre, quando eu cheguei, só o time de design tinha 1.300 pessoas, né? Então, assim, é realmente uma empresa muito estratificada, muito. Então, quando a gente está numa empresa, né, com essas características, a cultura ela vai ser de uma forma. É muito diferente, por exemplo, de quando eu trabalhava na Hash. Na Hash eu entrei, eu fui o 12º Hasher. Então, assim, eu fazia de tudo. Eu já virei noite adesivando a maquininha de cartão de crédito, sabe? Embalando, empacotando, entregando. Porque era uma família, basicamente, né? Era 13, 15 pessoas. A gente fazia, cada um fazia de tudo, né? Então, a cultura, ela é completamente diferente. A forma de fazer, a forma de interagir, o que que é importante, quanto de energia você dedica ou não para o que você está fazendo, como você é avaliado. Então, esse é um elemento muito importante de pensar, né? Não só a característica do trabalho, se puta, eu quero trabalhar com uma empresa que é pure software, né? Ou seja, a empresa é 100% orientada a software. Não, eu quero trabalhar com uma empresa de serviço, né? Que tá entregando um valor no mundo físico para alguém. Ah, não, eu quero trabalhar numa consultoria porque eu quero ter essa experiência de navegar por desafios diferentes. Não, eu quero trabalhar numa empresa de produto focado, fazendo uma coisa, quero ser o designer especialista em produto financeiro. Isso é possível, né? Isso já é possível. Mas o elemento que para mim dá a liga nisso tudo, pessoal, é a danada da cultura. E que tipo de dia a dia eu quero ter? Porque essa pergunta foi importante para mim, né? O Mercado Livre é uma empresa maravilhosa, mas é uma empresa gigante,
uma empresa extremamente hierarquizada, o que não é um problema necessariamente, ok? E é uma empresa que, portanto, empresas dessa natureza tendem a privilegiar pessoas com perfis carreiristas, sabe? Pessoas que querem, por exemplo, o meu diretor, ele tem 12 anos de Mercado Livre. A nossa senior diretora tinha 23 anos de Mercado Livre, entende? Então são pessoas que estão comprometidas há muito tempo com aquela empresa. E não que isso seja um problema, ok? Mas é o tipo de perfil que aquela empresa, em tese, gosta de ter no longo prazo, né? Essa foi uma pergunta importante para mim, porque eu definitivamente, eu, Doug, não sou uma pessoa que tem muito esse perfil carreirista, né? E aí foi a pergunta que eu me fiz que me permitiu me decidir dar um passo diferente na minha carreira e estar fundando uma empresa de tecnologia agora, né? Com sócios, investido por um fundo de investimento também, enfim. Mas exatamente porque era um momento de vida, de carreira que eu entendi que eu poderia correr um pouquinho mais de risco, certo? Para fazer algo relevante, para ser dono também ali do meu próprio negócio e, claro, para poder influenciar mais diretamente na cultura dessa empresa. Isso é o mais importante. O Mercado Livre, não que eu não tinha o meu papel, não que eu não tinha a minha posição e a minha maneira de influenciar o que estava acontecendo. Mas pensa, só no meu time eram 1.300 pessoas. É um outro tipo de trabalho, entende? É um outro tipo de perfil que é exigido, tá? E não tem certo e não tem errado aqui, pessoal. Tem o que adequa para o que você tem de visão, de planejamento para o seu futuro. Pode passar, Lai? Ô, Doug, a Paula fez uma pergunta aqui que eu acho que é bem interessante, que é Por qual a favor. sua percepção sobre a alta rotatividade? Alta rotatividade de mercado, ótimo. É, Eu ia entrar exatamente nisso agora. Qual a minha percepção? Vamos lá. Eu acho que parece aleatório o que está nesse slide, mas não é, não. Isso aqui é só para a gente ter uma noção. Eu estava falando para vocês da arqueologia das coisas, né? Isso aqui é para a gente ter uma noção de o que já foi em 1900 em 2005, 2006, o Dreamweaver era o que o Figma é hoje para o mercado, tá ligado? Tipo, dos tempos dos baús mesmo, né? E isso foi, obviamente, foi evoluindo com o tempo, o que eu acho que é legal também, um elemento para a gente pensar em como que o mercado muda o tempo inteiro. Essa é uma constante, pessoal. E a gente não precisa ter medo dessas mudanças. Porque, veja, em 20 anos, é claro que tem muito mais ferramentas além dessas quatro que eu coloquei aqui, é só para a gente ter uma noção, tá? Como que a forma como a ferramenta que a gente usa para produzir o valor que a gente gera, como isso mudou ao longo do tempo, ok? E essa própria coisa da rotatividade no mercado, ela também mudou com o tempo, certo? Então, como eu disse para vocês, no começo dos anos 10, do século 21, de 2010 até 2020, no começo ali, o UX não era UX, nem se chamava como UX, certo? Então, era um momento que você não tinha times de UX dentro de empresas, né? Eu comentei com vocês, eu trabalhei na Liver, que a gente treinou os primeiros times de inovação do Banco Itaú, do Banco Bradesco. Não existia essa ideia. Não tinha um time de design de produto, entende? Tinha os webmasters, né? Como eu falei para vocês e tal, enfim. O mercado, ele foi se expandindo ao longo do tempo. E com essa expansão veio, a reboque dessa expansão, veio isso que eu chamei de fragmentação da nossa profissão, certo? Foi quando começou a surgir isso. Ah, não, porque UX é diferente de UI. Ah, não, mas aí eu preciso de um UX researcher aqui, que vai fazer só pesquisa. Ah, não, mas agora eu preciso de um UX writer, que vai só escrever o texto que vai no botão, o texto que vai na indicação do produto, né? E foram a profissão foi sendo quebrada e foi sendo expandida, as ofertas de vaga foram aumentando. Quando foi o boom disso? Quando que a gente viu o boom disso acontecer no mundo? Na onde? Foi na pandemia, certo? Acho que todo mundo aqui ou viu, ou viveu, ou é fruto da pandemia do ponto de vista profissional. Quantas pessoas eu conheço que migraram para UX exatamente nessa época?
porque o mercado estava bombando, tinha muita vaga aberta, e todas essas especialidades bombando de vaga, tá ligado? Tipo, cara, para vocês terem uma ideia, o Vini vai lembrar disso, talvez. No Mercado Livre foi assim, no Olist foi assim, na Hash foi assim. A gente tinha meta de contratação, galera. Vocês têm noção disso? A gente tinha meta de contratação, tá ligado? Já, ó, precisa colocar X pessoas, tipo, 4 pessoas no time até semana que vem. Era nesse nível, tá? Tô falando porque nesse momento foi um momento que eu já estava em posições de liderança, fazendo contratação e por aí vai. É, então, cara, a face bonita é essa, né? O mercado expandiu, a gente permitiu uma série de pessoas ingressarem na profissão, sabe? Teve uma migração também em massa de pessoas de outras profissões correlatas, né? Jornalismo, arquitetura, tecnologia também. É, Qual é a face triste dessa moeda? É o que a gente viu acontecer logo depois com a recessão, certo? A pandemia passou, o novo normal virou velho normal de novo, né? A gente passou, as dinâmicas de convívio social meio que foram voltando à sua normalidade e o mercado entrou em uma forte recessão. E quando o mercado entra nesse modelo de mais recessivo, o dinheiro fica mais caro, o investimento em empresas diminui, basicamente. E aí é onde começamos a passar por massive layoffs, né? A palavrinha, bendita palavra layoff, né? Que é isso, que são demissões em massa também. Assim como a gente viu há anos atrás, um ano e meio atrás, o boom com meta de contratação, de repente eu estava numa situação onde eu tinha meta de demissão. É triste, por isso que eu falei que é a face triste dessa moeda. Porque eu tive essas duas, eu vivi esses dois lugares, pessoal, de ter meta de contratar pessoas pro time e de ter meta de demitir gente do meu time. É perverso, é terrível, entende? Mas isso também mostra um pouco de como que o mercado é cíclico, como que o mercado ele vai se modelando, se remodelando o tempo todo, ok? Então, essa questão da rotatividade, eu diria que do ponto de vista macroeconômico, é natural que esteja acontecendo, porque é o mercado se adaptando, certo? E isso é muito importante porque essas mudanças que o mercado ocorre no mercado, elas não são só, estão contratando mais e agora estão contratando menos. Não é tão simples assim, ok? Porque quando eu estou num momento mais recessivo do mercado e eu preciso contratar menos, ou eu preciso demitir gente que está no meu time, quais são as especialidades que eu vou manter no meu time para que ele continue funcionando? Se antes eu tinha 15 pessoas, cada uma fazendo um pedacinho da experiência, eu tenho uma pessoa só para fazer design ops, eu tenho uma pessoa só para fazer design writing, eu tenho uma pessoa só para fazer botão, só para fazer ícone, eu tenho uma pessoa só para fazer tipografia. Puta, e agora eu tenho que reduzir esse time de 15 especialistas, eu preciso reduzir para 4 pessoas. E agora? Aí ferrou. Porque eu não vou conseguir manter essa diversidade de especialidades. Eu vou procurar o profissional que mais consegue agregar essas especialidades numa coisa só. Por que que eu estou falando isso? Porque alguém perguntou aqui como é que eu vejo hoje, né? O Vitor, e como você vê o mercado recentemente? Vitor, é mais ou menos assim que eu vejo o mercado recentemente. Consequência dessa marola que a gente teve de pandemia, ok? E que o mercado se adapta não só em conteúdo, mas também em forma, ok? Então, qual que é a forma? Qual que pode passar aí, Lai, por favor? Porque nesse momento de mercado, mais do que nunca, UX é commodity, ok? UX é commodity porque pode passar o próximo. Não, dois antes desse. Isso aí, exato. Porque a gente viu, né, esses passozinhos aí, né? A gente viu esse momento de boom do design estratégico, aí o design começou a ter essas necessidades de ser escalável, né? É onde surge a ideia de design system, certo? Todo mundo aqui com certeza sofre com algum design system aí, né? É a sofrência pura nossa de todo dia.
Mas é a ideia de design system, como é que eu escalo, né? Porque, veja, não faz muito. Se a gente parar para pensar realmente do ponto de vista do modelo de trabalho, pô, então não faz sentido eu ficar desenhando tela por tela de um bagulho e como é que eu vou ter consistência, né? Como é que eu vou ter sinergia, como é que eu vou ter identidade, tom de voz, é bem difícil. Então, o design system surge como uma ideia nesse momento. A gente tem muita especialidade, os produtos estão ficando gigantescos, os produtos campeões, os produtos digitais que são campeões, eles lidam com uma escala muito grande, é muita gente usando, precisa ter consistência, pô, é a solução. E aí o mercado entra em recessão, o mercado entra num momento de baixa. O que que passa a ser a nova tônica do mercado, que eu acho que é a tônica que a gente está vivendo hoje? A ideia de craft, né? Craft, que na tradução literal seria algo próximo de artesanal, né? Artesanal. Mas vamos lá, tem a ver com essa coisa de cuidado aos detalhes, né, de esmero, né, de fazer com profundidade, com pensamento crítico, com racional claro, forte, e por aí vai. E mais recentemente ainda, essa discussão toda que está acontecendo dessa barreira, né? Ah, o designer precisa fazer código. Sempre foi uma discussão, desde lá da época do Webmaster, tá ligado? Desde lá dos primórdios. E até hoje isso é uma discussão, mas é uma discussão que vai vir agora embalada de uma outra forma, pode passar lá, vai vir embalada de uma nova forma, que é exatamente a ideia de inteligência artificial, certo? Por quê? Porque vai diminuir muito a barreira que nós designers temos com essa coisa toda do código, né? Acho que todo mundo aqui, ou quem não conhece ainda, vale a pena conhecer produtos aqui como o Lovable, né? Ou o VZero, né? Ou o Cursor, certo? São ferramentas que estão surgindo e que estão sendo trabalhadas exatamente para derrubar essa barreira de entrada, essa barreira de, cara, eu consigo desenhar uma tela muito bem, mas eu não consigo entregar ela funcionalmente. Eu dependo, tenho uma dependência de um outro profissional, que é um profissional que faz código, que consegue botar isso aqui na mão das pessoas, de fato. Essa barreira, ela tá ficando cada vez mais borrada, ela tá ficando cada vez mais transparente, entende? Então, assim, esse já é um ponto também que eu acho que é muito importante para trazer aqui para vocês hoje, porque quando a gente fala das inteligências artificiais, eu vejo, quando eu entro no LinkedIn principalmente, eu vejo muito alvoroço, eu vejo muito posicionamento, que eu costumo chamar, eu vou colocar aqui para vocês, de tecnofobia. Muito posicionamento tecnofóbico, né? Como num sentido de rechaçar de fato a nova tecnologia de a priori, sem utilizar, sem abraçar aquilo, entende? Então, eu queria até fazer um convite para vocês de, cara, abraçar mesmo a ideia de inteligência artificial. Como assim, Doug? O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso de meter a mão, de botar isso na sua rotina do seu dia a dia, entende? De que você use isso de fato como um assistente para pensar de uma forma diferente, para organizar melhor o seu trabalho, para te ajudar a encontrar um racional melhor sobre o que você está desenvolvendo, sobre o que você está projetando, para te ajudar na ideação de formatos de tela diferentes, de tipos de layout diferentes, para te ajudar a entender mais princípios de usabilidade aplicado, entende? Pessoal, as inteligências artificiais aplicadas, elas vieram para ficar, e elas vão mudar radicalmente a forma como a gente trabalha, a forma como a gente interage, a forma como a gente experimenta a vida. Assim como foi, assim como foi o surgimento desse carinha aqui, lá em 2006, que mudou radicalmente a forma como a gente experimenta a vida nos dias de hoje, e não faz nem 20 anos, o que é uma maluquice, as inteligências artificiais elas vão provocar uma mudança tão significativa ou mais significativa do que essa, eu diria, ok? Então, assim, não existe pensar design nos próximos anos sem falar disso, galera. Ok? Então, esse posicionamento, eventualmente tecnofóbico, que rechaça a tecnologia,
sabe? Ou por uma outra perspectiva, um comportamento ludita, por que ludita? Por que ludita, Douglas? Os luditas eram aquele movimento lá do começo da Revolução Industrial, né? Que, enfim, eram contra as máquinas, né? Que lutavam contra as empresas que estavam... porque tinha um discurso muito parecido com muita coisa que a gente vê hoje, né? Ah, porque as máquinas vão roubar os nossos empregos. Né? Ah, é claro que esses debates, pessoal, eles são importantes. E o que eu estou falando aqui, Doug, então você está jogando fora a ética, você está jogando fora o pensamento crítico, nada disso, pessoal. O pensamento crítico tem que estar muito forte. Pensar o nosso trabalho acoplado com o AI tem que ser pensado a partir da perspectiva ética, mas a ideia é que a gente abrace isso, entende? Porque os profissionais que vão encontrar as melhores oportunidades, os profissionais que vão estar melhor posicionados para entregar valor nos próximos anos, são profissionais que estão incorporando essas novas tecnologias nos seus modelos de trabalho, ok? Então, sem medo da tecnologia e mais próximo dela possível, ok? Mais atento a ela possível e mais, principalmente, pessoal, usando ela no dia a dia. Ah, Douglas, mas eu não sei. Aprende. Assiste vídeo, comenta, faz um curso, comenta com um amigo, testa, retesta, entende? A melhor forma de aprender é fazer. A melhor forma de aprender é fazer, é botando na mão, ok? Pode passar, Lai. Acho que alguns pontos interessantes para a gente pensar aqui, para ficar atento. Aí tô falando propriamente de design de produto digital. Pensar em agents, né? Eu tive recentemente no Vale do Silício, agora em março, tive a oportunidade de passar 2 semanas por lá. Pessoal, acho que o que muito me causou choque nessa experiência é ver não sei, esse choque de quando eu entro no LinkedIn eventualmente e vejo as pessoas falando sobre inteligência artificial e o que eu vi de fato de inteligência artificial acontecendo lá no Vale do Silício, assim, tem um abismo de realidade, entende? Então, assim, não esse frisson todo contra, esse frisson todo sobre é, é, potenciais e riscos. É claro que isso é muito importante, mas é muito importante que a gente comece a estudar esses pontos, né? Esses tópicos que já estão remodelando a forma como os produtos estão sendo pensados, ok? Então, por exemplo, uma coisa que eu ouvi muito lá no Vale foi a ideia de AX, né? Que é Agent Experience. A gente está acostumado a falar UX, né? Depois veio uma ideia de DX, que era de Developers Experience. E agora as pessoas já falam sobre Agent Experience. Pensem nisso, pessoal. É você projetando a experiência de um agent de AI com outro agent de AI. É nesse lugar que a gente está falando que os profissionais dos próximos anos vão estar atuando, ok? Interface generativa, né? Porque tem a ver com isso, tem a ver com modos de usos diferentes. Então, eu posso estar falando com o ChatGPT, né? Conversando com ele, com voz, pedindo para ele fazer alguma coisa para mim e ele gerando um gráfico interativo que eu possa editar informações, entende? Então, a ideia de interfaces estáticas, de uma homepage que só tem aquele formato, e eu só posso interagir com ela, com aqueles inputs que estão ali, com aqueles componentes de design, isso também está mudando e vai mudar radicalmente nos próximos anos, ok? Um componente que a gente tem num formato específico, ele vai ter expressões diferentes a depender do contexto, do tipo de device, ou do tipo de interação que eu estou tendo com a inteligência artificial. O que leva para o próximo ponto, que é a ideia de linguagem natural, que é eu projetar não só mais visualidades, certo? E principalmente não só visualidades que estão presas numa tela, porque hoje esse é o nosso principal paradigma de interação. Eu preciso de uma tela para interagir. Então pensa que agora eu posso interagir por voz, né? Eu posso interagir trocando documentos, eu posso interagir via prompts.
entende? Então, a linguagem natural ela vai ser um componente muito importante para vibe coding, exatamente, Gus, vibe coding, entende? Então, são novas formas de interação que vão fazer muito parte do que é fazer design nos próximos anos, certo? Assim como o fotolito foi para mim lá no começo da minha profissão, e hoje praticamente nem se fala mais disso, entende? É uma tecnologia ultrapassada, né? Assim como, sei lá, desenhar site, recortando imagenzinha e colando nos bloquinhos do Photoshop, já foi o estado da arte de projetar produto digital e hoje ninguém em sã consciência desenha alguma interface dessa forma. A forma como a gente pratica design hoje, por exemplo, fazendo componente estático de design system, também vai ficar obsoleto, pessoal, ok? E eu diria que a tendência é que esse tempo de uma grande inovação para outra fique cada vez mais curto, porque a história mostra isso para gente, ok? E só para finalizar, a ideia de devices com AI embarcada. Isso eu acho que também vai mudar, vai ser um grande impacto que a gente vai viver nos próximos anos e vai levar também, eu acho que a forma como a gente projeta coisas para um outro lugar, né? A gente pensar, sei lá, em experiências que começam num device, migram para um outro device e terminam num outro device, entende? Eu acho que essa ideia vai também ficar cada vez mais presente. Pode passar, vai. Só para deixar algumas pitadinhas aí para quem for curioso, essa empresa se chama Figure. Depois pesquisem aí, Figure AI. É muito interessante a ideia dessa empresa. É uma empresa que produz robôs com inteligência artificial embarcada e a proposta de valor dos caras é substituir mão de obra humana em ambiente fabril. Então, pensem em atividades que são repetitivas, como montar um carro, trabalhar numa linha de montagem de brinquedo, whatever. Ou seja, tarefas que são muito repetitivas, muito processuais. A ideia da empresa você treina, você pega a sua mão de obra humana, você treina o algoritmo e a LLM desses robôs com o trabalho manual dessas pessoas, e quando essa frota, quando essa, não dá para chamar de frota, né, que não é um automóvel, mas não sei que nome dá para isso, enfim, quando esse grupo de robôs estão perfeitamente treinados, você paga um salário para esse robô. Olha que doideira. Entende? O modelo comercial da empresa é esse, né? Então você coloca um robô na sua linha de montagem e o pricing deles é feito como um salário. É muito interessante a ideia do que está vindo por aí, tá? Então, e essa é a fase inicial dessa empresa, a fase que vai substituir, como eu estou falando, é, mão de obra em ambiente fabril, né? A visão de longo prazo dessa empresa é você ter uma diarista robô na sua casa. Bem Jetsons, sabe? Bem futuro Hanna-Barbera. Mas é mais ou menos por aí. Eu tive a oportunidade de ter um momento, um jantar com um dos investidores dessa empresa. E é muito doido, assim, ouvir da boca desse tipo de pessoa que está fazendo isso acontecer, dizer que o mundo vai ser radicalmente diferente nos próximos 5 anos. Eu não tenho muita dúvida disso, né? Eu acho que pode passar aí o último slide lá. Não sei se todo mundo viu esse vídeo, tá? Mas podem procurar no YouTube, se eu não me engano, vai estar como Sam and Johnny Introduce IO. Introduce IO. Oh, Introduce IO. Eu acho que é. Eu acho que tá assim esse, é o nome desse vídeo, tá? É, Bueno, é um vídeo recente, foi lançado acho que há umas 2 semanas atrás, onde basicamente você tem dois dos homens mais poderosos do mundo de tecnologia se unindo para montar uma empresa exatamente com a ideia de produzir devices com AI embarcado, né? O vídeo é uma esquete de
né? Quase uma sketch o vídeo, assim, porque os dois ficam um puxando o saco do outro, um lambendo o outro, lá, lá, lá. Mas isso é supérfluo, tá? Isso é maquiagem. Mas o importante de entender é a ideia. Qual que é a ideia que eles estão trazendo? O que está por trás dessa camada meio estética, né? Olha isso, né? Os caras tomando um cafezinho ali num barzinho em São Francisco, tal. O vídeo todo é uma ode a São Francisco, inclusive, enfim. Mas é a ideia e isso sai da boca do Johnny Ive. Para quem não conhece, eu vou pôr aqui, né? Tô falando e eventualmente tem alguém que não conhece. Johnny Ive foi o designer-chefe da Apple, a segunda grande liderança de design da Apple, mas o responsável pelos principais produtos revolucionários da Apple, né, como o MacBook Pro, iPod, iPad e iPhone. Então, isso daqui que eu estava comentando com vocês, que mudou radicalmente a história da humanidade, a maneira como a gente interage com as coisas e entre a gente, foi inventado por esse careca aí, ó, esse cara de óculos que está nesse vídeo. Né? Então, esse cara que projetou isso daqui está se unindo com esse outro maluco que projetou o ChatGPT com a ideia de, olha, a forma que a gente usa computador está obsoleta. Olha que doideira. O que esses caras estão falando, entendeu? Por quê? Porque a gente está rompendo mais uma vez essa linha de como é que a gente interage com o mundo. E o que está vindo agora é uma forma de interagir com as coisas, né? É a materialização de fato da ideia de IoT, né? Internet of Things. Ou seja, eu ser capaz de conversar com o meu device. O meu device não é mais uma coisa morna, monótona, meio morta. Não, agora ela é viva, né? Eu não sei se vocês já fizeram a experiência de conversar com o chat GPT, pedir para ele, né, conversar, trocar ideia com ele. Ah, me fala sobre tal. É uma maluquice, né? Só que ainda é rudimentar. Então, o que esses dois malucos estão fazendo aqui é bom a gente prestar atenção, ok? Ah, vai mudar o mundo de novo, Doug? Não sei, não dá para dizer, mas o cara que inventou o iPhone e tá no rolê, entendeu? Então, assim, é bom ficar de olho, tá? É bom ficar de olho, principalmente com a ideia que tá por trás disso, que é a forma como a gente interage com computadores está obsoleta. A gente precisa de outras maneiras de interagir com computadores, basicamente. Porque agora a gente vai interagir com devices que são vivos, que me entendem, que manipulam, que reorganiza a sua lógica de pensamento, de output, para se basear em mim, para customizar aquilo para mim. Então, assim, é um novo momento de mercado que a gente está entrando, é um novo momento de experimentar coisas, de interagir com coisas, e naturalmente a nossa profissão vai mudar, pessoal. Já está mudando. Por isso que eu bato na tecla sempre de não somos tecnofóbicos, ok? A gente precisa abraçar a tecnologia. A gente precisa entender essa tecnologia, precisa saber usar essa tecnologia com um pensamento crítico, com ética. Porque se não for a gente, vai ser alguém fazendo. E eu prefiro que seja um dos nossos, entendeu? Eu prefiro que sejam pessoas que tenham responsabilidade, que saibam o que estão fazendo e que exerçam um pensamento crítico na hora de construir esses produtos e essas novas maneiras de interagir. Entende? Essas novas maneiras de interagir com o computador, como é a proposta aí do tio Johnny com o tio Altman. Bom, pô, falei pra caramba, né, cara? Eu sou uma matraca, mas eu quis falar um pouco de, sei lá, como é que foi minha trajetória, como é que eu vi essa maluquice que é o nosso mercado mudar ao longo do tempo, e espero poder ter ajudado, pessoal, de verdade. Não sei aí lá, eu acabei falando muito aqui, vocês foram fazendo algumas perguntas também, mas eu não sei, se alguém tiver quiser trazer algum ponto, fazer alguma pergunta específica, ó, o Vitor já colocou aqui. Tem uma dúvida, talvez um pouco fora do comum. Existe alguma área dentro do design de produto onde minhas habilidades com 3D possam ser aproveitadas ou agreguem valor? Vitor, demais, cara, demais. Eu não sei se você viu recentemente, depois dá uma olhada no. Eu posso mandar, não sei como é que eu mandaria isso. Mas, Vitor, dá uma olhada no último lançamento do Airbnb, ok?
o Airbnb gerou toda uma discussão no mercado também, porque eles lançaram as atualizações de produto e os ícones deles, agora eles voltaram com essa ideia do. Eu vou escrever porque essa palavra é meio palavrão, skeuomorfismo. Skeuomorfismo. O esquimorfismo, essa ideia de algo visual que se aproxima o máximo possível da realidade. Não é alguma coisa mais 3D. A Apple tinha esse estilo lá no começo, exatamente. E a própria Apple, olha que engraçado, a própria Apple derruba essa visão estética com o iOS 7, né? Trazendo essa coisa toda de flat design, que, pô, meio que foi a tônica, quando você olha uma interface até hoje em dia, é tudo meio flat, né? Tudo meio chapado. E agora a gente está assistindo a volta. Olha como é que o mercado é cíclico. Tá vendo? Agora a gente está vendo a volta. O Airbnb, há 3, 4 semanas atrás, lançou os ícones todos em 3D, tudo bonitinho. A Apple, essa semana, ontem, lançou o Liquid Glass, que é o Glass Morphic, que é uma coisa meio 3D, meio translúcido. Então, isso está voltando, entende? Então, cara, as suas skills de 3D, eu acho que elas são muito aproveitáveis, são muito aplicáveis nesse cenário, assim, entende? Eu acho que para comunicação tem muita aplicação também, tá ligado? Para você ser capaz de tangibilizar coisas físicas é maravilhoso, tá? É claro que a oferta desse trabalho não vai ser tão abundante, eventualmente, se você quiser ser especialista, Vitor. Ah, eu quero fazer só design de coisa 3D. Óbvio que a oferta de vagas nesse lugar específico vai ser talvez um pouco menor. Mas se você pensar por outra perspectiva, ah, eu quero ser um product designer que sei fazer 3D bem pra caramba, cara, você vai estar melhor posicionado que muita gente, entende? Então, se você muda um pouco a forma de olhar, você consegue olhar para isso desde um ponto de vista mais de escassez, mas um ponto de vista que te posiciona melhor na jogada contra outros pro designers que não sabem fazer 3D, entendeu? Então eu diria que a sua skill ela tá num momento de ascensão, eu diria, tá ligado? Aproveita isso a seu favor. O Deixa eu Doug, ver, a gente vai ter que marcar uma segunda aula, cara. Tem muita pergunta aqui. agora eu vi que as perguntas pipocaram aqui. Pois é. Boa. Quer selecionar uma última aí ou a gente encerra lá? Vamos selecionar uma última. É... Peraí, eita, tá vendo mais um em Eu cima vou do deixar outro. com você para eu não me comprometer aqui, tá? Oh, meu Deus. A Juliana está perguntando se vai enviar a apresentação. Posso, eu não sei como, porque eu não sei se tá todo mundo aqui tá no canal da escola, né? Mas eu. Ah, não, é por e-mail, por e-mail. Se você compartilhar com a gente tem a Ah, gravação, a não, gente então já tá, compartilha. então beleza, pessoal. Se todo mundo aqui tá Ah, é que todo mundo cadastrou. Cadastrado. Ah, Isso. perfeito. Foi mal, foi mal. É. Então, sim. Ó, eu vou ser justa, vou de cima para baixo, compartilhar aqui a pergunta do maravilhoso Pablo, que ele fala que AI está muito em alta, tem a questão do AX, que você comentou, mas projetar para humanos ainda será essencial, certo? Você acha que o futuro das interfaces para humanos, não agentes, será conectar produtos e usuários de forma cada vez mais emocional, design de forma mais emocional? Cara, é uma ótima questão. Eu, eu acho que é uma boa aposta. Pensa. Eu não sei se todo mundo aqui já viu, mas eu vou deixar mais uma dica aqui. Estão vendo que eu sou cheio das dicas, né? Se um dia vocês fizerem algum curso comigo aqui, vocês vão ver que eu falo pra caramba e dou muitas dicas. Mas tem um filme que eu amo, que chama Her. Eu acho incrível esse filme. E é um filme que antecipou muita coisa, né, gente? Que doideira, né, cara? Tipo, foi lançado em 2014, se eu não me engano, 2015. E, porra, podia ter sido lançado semana passada, tá ligado? Tipo assim, não envelheceu nada esse filme. E é exato, o Gus falou ali, é uma interface conversacional, e é uma interface que tem tudo a ver com essa ideia de experiências mais sentimentais, mais emocionais, tá ligado? Porque, pensa, é uma inteligência artificial
se moldando para se comunicar com o ser humano. Entende? Não é mais estático, galera. Esse é uma virada de chave muito, muito importante pro que vai ser fazer design nos próximos anos, entende? Não vai ser mais sobre projetar um botão estático, que alguém vai lá e clica e dispara um fluxo, sei lá, dispara um pagamento que eu estou transferindo para lá, por exemplo. Tô mandando um Pix para lá. É estático, é um botão. É um botão, né? Vou lá, digito o valor, digito a chave Pix da Live e clico enviar. Agora, eu vou, eventualmente, eu não sei se vocês já usaram um produto chamado Mag, é um produto brasileiro, é basicamente uma interface via WhatsApp para você fazer coisas de banco. Você pode fazer transferências, por exemplo. Então, é para esse lugar que a gente está indo, né, cara? A gente está. Eu vou falar, eu vou pedir, eu não vou mais clicar num botão eventualmente. É claro que ainda vai ter isso, né? De clicar nas coisas. Isso não vai morrer também, galera, tá ligado? O design não vai morrer, isso é importante. Tem muita gente falando que o design vai morrer e o X morreu. Morreu porra nenhuma, né? A gente tá mais forte do que nunca, ok? Então, assim, vai mudar e eu acho que sim, cara. A gente vai precisar aprender a fazer outros tipos de design. Assim como a gente precisou aprender lá desde o começo de 2010, né? A fazer design estratégico, design de serviço, UX Research. Precisou aprender a fazer isso. Ninguém sabia fazer essa porra. Agora a gente também não sabe fazer um monte de coisa. A gente não sabe projetar emoção direito ainda. Apesar de que tem muitos indícios disso, né? A gente não sabe projetar interface conversacional, interface de linguagem natural. A gente vai aprender, a gente vai desenvolver, a gente vai errar, né? É, ah, pô, eu sei que a gente está escolhendo uma, mas a Paula citou Bruno Latour aqui, cara, e Bruno Latour mexe muito comigo, entendeu? Porque o Bruno Latour, ele é o cara que me embasou a minha vida acadêmica inteira, assim. Então, para quem é da academia aí, para quem curte, conheçam, por favor, o pensamento desse tiozinho francês chamado Bruno Latour. Para mim é o cara na academia, assim, é o cara que mais explica o que a nossa sociedade se tornou desde o surgimento da internet, assim, e principalmente essa ideia de interagir com não humanos, essa ideia de que a sociedade ela passa a ser entendida não mais como um subproduto da interação nossa entre humanos e humanos, e ela passa a ser entendida como o subproduto da interação dos humanos com não humanos. E a tecnologia tem um lugar muito interessante aí. E, pô, a gente está falando de agents, né? De agentes autônomos de inteligência artificial. Olha que doideira. Latour não está mais vivo, mas estaria feliz de ver a sua teoria sendo concretizada de alguma forma. Muito bom, muito bom. É, a Paula trouxe aqui o Bruno Latour. Bem legal, gente. Bom, estamos falando de seres humanos, vidas, ciclos, as coisas se repetem de outras maneiras, né? Veja o pessoal aí com comportamentos da geração nova das mulheres tradicionais, de irem contra a tatuagem, enfim. Como tem um antropólogo que eu gosto muito brasileiro que fala tudo é culpa da cultura. Então vamos continuar acompanhando isso. A Heloísa fez assim, ela, pelo visto, ela curte Michel com a alcoforada. É, vamos, aqui na escola a gente vai continuar acompanhando por isso por aí. A aula com Doug é assim, gente, como vocês vivenciaram. É muita, muita, muita referência. Eu acho ótimo, eu piro. É design com antropologia, é incrível. E nossa intenção no base é trazer todos esses fundamentos aí com visões e perspectivas diferentes de cada um dos professores. Então, só dando aquele lembrete final dos 25% de desconto, coloquei aí o link do direto para a página do curso, não precisa colocar cupom nem nada, só entrar lá, vai ficar disponível só hoje mesmo, tá? Não é jogada de marketing, tá só até as 11h59. E muito obrigada pelo tempo de vocês, a gente se estendeu aqui, né? A gente estava na dúvida se ia até as 8, até as 8h30, já chegando até 8h36. Uma galera ficou aqui com a gente, então isso é um sinal de que estava sendo muito proveitoso e também um sinal de que a gente precisa marcar mais, Doug. Muito bom. Foi ótimo rever alguns de vocês.
Foi e mesmo. conhecer novos. E só elogios aqui para você, Doug, ó. Para nós todos, É galera, acho que isso. é isso. É muito do que vocês trazem também, e é isso que torna o espaço bom, né? O espaço é bom quando Total. a troca é boa, entendeu? Exatamente. É isso, Obrigada por galera. isso. Total, É isso. total. Obrigado mesmo. Eu acho que é bem o que a Lai falou, é bem essa vibe que vocês vão encontrar nos cursos aqui da escola também, sabe? É tipo, é uma proximidade muito grande. Esses professores todos, cara, assim, pô, obrigado pelas palavras, Lai, mas, cara, eu sou o mais ruinzinho da turma, assim, galera. Só pra vocês terem uma noção do elenco que tem nessa escola aqui, tá ligado? É, tipo, é uma turma realmente vale muito, muito a pena, assim. A começar pela Lai, que é essa pessoa maravilhosa, incrível, tá ligado? Então, assim, eu que sou privilegiado aqui, entendeu? Ah, fofinho. Rasgando. Estamos aqui rasgando elogios nessa noite de quarta-feira, galera. Então, boa noite para vocês. Muito obrigada mais uma vez, Doug. Qualquer dúvida, a gente procura a gente, manda mensagem, vai lá no LinkedIn, no direct. LinkedIn, boa. Somos super acessíveis. Muito obrigada mais uma vez pela participação, que foi incrível. Uma excelente final de quarta-feira para vocês. Pessoal, muito obrigado. Beijos, espero ver vocês em breve todos. Deixei o meu nome aqui, Doug Lima, lá no LinkedIn. Quem tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, conte muito comigo e conte muito com a gente aqui na escola também. Tamo junto. Boa. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, Valeu tchau. pelo Boa tempo. noite, boa semana. Tchau, tchau, pessoal.